Olá, tudo bem, meus caros? Eu sou o professor Cristiano Melo, do canal Humanitas. Desejo hoje falar um pouco sobre como você pode formular um plano de trabalho docente no doutorado ou no mestrado. Ou seja, como você vai planejar a sua forma de trabalhar com as turmas, realizando o estágio de docência. Antes de mais nada, para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, vocês recebem os conteúdos propostos. Bom, quando eu iniciei o meu doutorado, eu fui bolsista CAPES Reúne. O que significava isso em 2012? Era uma proposta de trabalho, de bolsa de pesquisa, no qual o pesquisador precisava atender alguns alunos por meio de monitoria, ou seja, os alunos que estavam em defasagem em relação aos estudos. Então, eu, Cristiano, na qualidade de bolsista, pude atender os mais diversos alunos da graduação em letras. Eu me lembro muito bem que nas turmas da professora doutora Rosana Cássia Camita, que era a minha orientadora no doutorado, eu pude averiguar em que medida alguns alunos estavam em defasagem em relação ao aprendizado na literatura brasileira, nas disciplinas ligadas às áreas de conhecimento, como a literatura e o feminismo, que é uma disciplina também na qual a professora estava lecionando, a literatura brasileira, a prosa brasileira 1, a prosa brasileira 2, e na qualidade de bolsista, eu tive que elaborar um plano de trabalho para que eu pudesse sistematizar e, ao mesmo tempo, esquematizar o meu projeto de bolsista, ou seja, de trabalho como pesquisador e, ao mesmo tempo, bolsista. Eu trago aqui para vocês, eu tenho os documentos aqui, inclusive até hoje, e peço licença para que eu possa aqui dialogar um pouco sobre esse trabalho que eu fiz naquela época, ou seja, como foi esse plano de trabalho elaborado. Então, as informações gerais, que é um campo que vocês devem saber, mas você acrescenta, por exemplo, o seu nome como aluno, a sua matrícula, o telefone para contato, o e-mail, quem era naquela época o orientador, como eu disse a vocês, a professora Rosana, o supervisor, a coordenação da pós-graduação, então tínhamos a coordenação da graduação, a área de atuação, ou seja, qual era a disciplina que eu ia trabalhar juntamente com a minha orientadora, o curso que eu ia atender, o local de atendimento aos alunos. Justamente, nós tínhamos uma sala em que a gente pudesse atender esses alunos que estavam em defasagem e, ao mesmo tempo, também elaboramos um horário, ou seja, tínhamos um cronograma, tínhamos um período de abrangência também, ou seja, um semestre, 2 semestres, a modalidade, ou seja, qual seria a modalidade de apoio. Como eu disse a vocês, como eu era bolsista Reúne, a minha proposta era atender de um modo pedagógico e, ao mesmo tempo, avaliativo desses alunos, ou seja, também oferecer a eles uma proposta de estudo mais aprofundado nas disciplinas e, ao mesmo tempo, subsídio por parte de leituras a serem feitas, indicações de referências, teóricos, e, ao mesmo tempo, dar esse maior subsídio na escrita e na redação do término, ou seja, do próprio artigo científico como término da disciplina. As atividades propostas naquele período foram minicursos também, porque na qualidade de pesquisador bolsista também deveria oferecer minicursos, conferências sobre literatura, a docência também, ou seja, a monitoria, como eu disse a vocês, o auxílio na leitura, auxílio na preparação de materiais de apoio à disciplina, a metodologia que eu ia adotar juntamente com esses alunos, com esse grupo de alunos da disciplina da professora, ou seja, estimular e aprofundar a leitura de textos por meio de análises, por meio de material impresso que seria distribuído a alguns alunos, ou seja, esquemas de leitura, resenha das obras lidas, tá? E na qualidade ainda como pesquisador, eu também ia auxiliar a própria professora na busca de algumas referências, na criação de algumas ementas, na pasta direcionada ao xerox da própria turma. Eu me lembro muito bem que eu cheguei a visitar a Biblioteca Central
da Universidade Federal de Santa Catarina, algumas vezes para selecionar algumas referências, tirar fotocópias, fazer scanner desses materiais, ou seja, digitalizar parte dos materiais e também incluí-los na pasta da professora, juntamente, em diálogo contínuo com ela. Os resultados esperados também, nós precisamos acrescentar isso, ou seja, quais são os resultados que eu devo chegar no momento em que eu termino esse meu estágio, ou seja, esse plano de trabalho que eu fiz com a turma, juntamente com o cronograma das ações a serem desenvolvidas. É interessante dizermos isso, que existe todo um aspecto sistemático para que você possa atender essas turmas, ou seja, naquela época eu ainda me lembro que nós tínhamos o Moodle e nós tínhamos que fazer a alimentação dos conteúdos dessas aulas por meio do Moodle, a pesquisa de materiais bibliográficos também, os diálogos que eu tinha com o meu orientador em relação aos alunos que estavam mais fragilizados em termos de conhecimento, as palestras que foram direcionadas a outras turmas da graduação, juntamente com a minha professora, a participação de congressos, o estímulo maior para que esses alunos pudessem também aprofundar os conhecimentos direcionados à prática da pesquisa científica, a monitoria juntamente com esses alunos e os minicursos que foram oferecidos na Semana de Letras. Lembrando que a Semana de Letras ocorre na Universidade Federal de Santa Catarina uma vez ao ano. Então, juntamente com alguns alunos, eu fui direcionado à prática da própria pesquisa científica, estimulando eles a produção de artigos e a apresentação desses artigos por meio de comunicações nas semanas acadêmicas. Bom, de todo modo, nós precisamos também recolher assinaturas desses professores, tanto do orientador, do supervisor deste plano, da coordenação da pós-graduação e da graduação, datar o plano de trabalho e depois entregar uma cópia que fica no departamento. Eu me lembro muito bem que eu tive que entregar uma cópia no departamento, deixar uma versão para a professora, uma cópia para o professor, e uma cópia ficou comigo também assinada. É interessante mencionar para que você possa formular todo esse trabalho de plano, digamos, de formulação do plano de trabalho, você precisa também ter o plano de ensino da disciplina. Eu estou aqui com o plano de ensino, que também faz parte da ementa, dos objetivos, do conteúdo programático, da metodologia, do sistema de avaliação, assim como o cronograma da disciplina em relação à leitura dos textos acadêmicos. Tá? Então, por meio desse material que está aqui na minha mão, eu pude formular também o plano de trabalho. Ficou mais fácil que eu visualizasse e também sistematizasse o próprio cronograma dos atendimentos que seriam feitos juntamente aos alunos. A professora Rosana Cascamito me ofereceu também a possibilidade de eu dar aulas juntamente com ela e acompanhar essas aulas por meio de observação. Então, isso foi muito evolutivo e gratificante no aprendizado e na sistematicidade do conhecimento, no aprimoramento da docência, ou seja, do diálogo entre o professor e o aluno. Bom, para quem está elaborando um plano de trabalho juntamente com o estágio docência, eu vou deixar na descrição do vídeo também, digamos, o encaminhamento desse material para que vocês possam tomar contato com esse material. E, de certa forma, quem está aí elaborando, por favor, escreva nos comentários sobre qual é a sua experiência nesse período de elaboração do plano de trabalho. E deixe os comentários, se inscreva no canal e ative as notificações. Eu termino o vídeo por aqui. Um grande abraço a todos vocês.